Fala galera, no vídeo de hoje eu separei para você só o filé mignon do que aconteceu no webinário da semana passada que eu apresentei ao vivo aqui da Tailândia. Nesse webinário eu falei muito sobre as coisas que fazem errado no Brasil e como é o treinamento aqui na Tailândia, e nesse vídeo de hoje eu separei para vocês algumas partes que eu acho bem importantes que a galera do Brasil fique sabendo, que a galera do Brasil esteja antenada, beleza? Assiste aí. Então vamos começar falando sobre o que está errado, o que fazem errado no Brasil, e que tem coisa pra caramba. Eu fiz uma lista de coisas aqui, eu espero que eu consiga abordar tudo com vocês, tá? O Muay Thai no Brasil começou muito errado, e com muita mistura, com muita técnica errada e esse achômetro. Então era galera misturando boxe com chute de taekwondo, e achando, não, o Muay Thai é só dar soco e chute, técnica K1, kickbox, MMA... O Muay Thai para mim no Brasil começou e ainda tem muito disso, é uma trocação para MMA. E trocação para MMA e Muay Thai são duas coisas bem distintas. O Muay Thai tem características próprias, né? E há coisas que descaracterizam muito o Muay Thai. Eu vou falar de algumas delas que a gente vê no Brasil. A gente vê sequência longa. Os caras fazendo treino com muito volume de golpe, né? Tu vê gente pulando, dando pulinho, pula pra frente, pula pra trás. Ainda tem muito dessa coisa de bate-sai, que veio do boxe, que outras artes marciais fazem, que o kickboxing faz. Então, galera, bate e sai fora, né? Tu vê uns golpes muito esquisitos, que não tem nada a ver com Muay Thai. Você vê uns malabarismo, você vê uns caras fazendo uns pêndulos, umas coisas malucas. Então, e o Muay Thai não tem nada a ver com isso. Não é nem parecido com isso. E esse é o problema. E tem muita gente fazendo isso, fazendo pêndulo, sequências com volume, fazendo isso aqui, achando que é Muay Thai, iludida. Então eu treinei isso que falavam de Muay Thai europeu, Muay Thai holandês. Não, porque daí é sequência, mais sequência, entre e sai, tocar sem ser tocado, ser malandro. E demorou para entrar na minha cabeça isso. Quando eu vim para Tailândia a primeira vez, eu vim com a cabeça aberta, porque eu sabia que não era isso. Mas no começo, para mim era difícil de acreditar, de entender o Muay Thai como ele é, porque eu pensava, mas não faz sentido, por que eu vou tomar a porrada? Por que eu vou tomar o golpe? Por que eu vou bloquear? Por que eu vou ficar duro? Se eu posso sair, se eu posso evadir? Eu vi o Saenchai lutando e eu pensava, não, porra, como é que o cara faz isso? Eu vi o Leritsilo e pensava, como é que o cara faz? Como é que não pode? Como é que eu tenho que andar só pra frente? Como é que eu tenho que bloquear? No começo foi difícil pra minha cabeça entender isso, não parecia um jogo inteligente. Mas no momento que você vai aprofundando, aí você vai percebendo que realmente tem os seus porquês a coisa, e não faz nem sentido pro Muay Thai jogar desse jeito, entrar, sair. Daí depois eu comecei a ver um tal de Muay Thai tradicional, e aqui eu já sei que tem gente que vai se doer comigo. Não existe Muay Thai tradicional. Se tu treina Muay Thai tradicional, isso não existe. Existe federação com esse nome, entidade com esse nome, mas não existe um estilo de Muay Thai tradicional. O Muay Thai, ele é tradicional por si só, é Muay Thai. O que é diferente não é Muay Thai. Não existe um Muay Thai tradicional. Ah, mas eu sou filiado numa federação de Muay Thai tradicional. Bueno, é o nome da federação, eles criaram isso para distinguir justamente dessa coisa que chamava de Muay Thai europeu. Entende? Não existe Muay Thai tradicional, mas também não existe Muay Thai europeu, não existe nada disso aí. Só existe Muay Thai, e o que é diferente não é Muay Thai. É simples assim, entende? E aí você vê no Brasil também, e isso aí também a gente vai ficar bravo. Eu já fiz um vídeo sobre graduação, já fui xingado pra caramba. E é o seguinte, aqui na Tailândia não tem graduação, ninguém gradua, não existe, não há graduação aqui. E existe algumas entidades de Muay Thai amador. Ah, galera, por favor, entenda o seguinte, o que eu tô falando aqui é basicamente de Muay Thai profissional, que é o que reina aqui na Tailândia, que é o que domina aqui na Tailândia, tá? Quase não há Muay Thai amador aqui. Eles ainda respeitam o amador da IFMA, porque o governo tailandês dá um tipo de bolsa
para os atletas que compõem a seleção, que trazem medalha. Não sei exatamente como é que funciona, mas existe uma espécie de bolsa aqui para quem luta na IFMA lá, tá? Então, a IFMA eu sei que tem um sistema de graduação, mas é uma entidade de Muay Thai amador. O Muay Thai profissional não tem isso. Não tem. Nenhuma academia aqui da Tailândia os caras falam, pensam, olham. Não existe graduação. Só se algum Thai doido aí quer arrancar dinheiro de gringo. E existe uns Thai que gostam de arrancar dinheiro de gringo. Tá? Então não existe graduação aqui. Tirem isso da cabeça. Tá, Caio, mas é errado graduar? Não estou falando que eu acho errado graduar. Eu estou falando que não existe aqui na Tailândia. Tá? O que existe no Brasil, o Brasil é diferente. Eu vou chegar aqui no webinário na parte de como é feita as coisas aqui na Tailândia. Então isso vai ficar mais para frente. Mas no Brasil a realidade é diferente da Tailândia. Eu compreendo quem trabalha com graduação, mas por favor, não pode ser uma farra para ganhar dinheiro nas costas dos praticantes. A gente tem que fazer o Muay Thai crescer e se desenvolver. E para o Muay Thai crescer e se desenvolver, tem que ser com transparência, tem que ser com honestidade. Não pode ser com picaretagem e com gente pilantra, ou querendo passar a perna, ou querendo arrancar dinheiro de aluno. Sejam transparentes, tem que ter transparência nessa parada. E a graduação no Brasil virou um comércio. O problema é esse. Eu acho que assim, se tu quer criar um sistema de nivelamento dentro de uma progressão de ensino adequada, dentro de uma progressão pedagógica, você quer separar em níveis de aprendizado, isso é uma coisa muito legal, eu sou muito a favor disso. Não precisa nem ser graduação, pode ser como você quiser, cor de camiseta, pode ser uma estrelinha na testa, não interessa. Separar em níveis, tendo uma progressão de ensino, tendo isso dentro de uma didática pré-elaborada, isso é interessantíssimo, eu acho que pode sim ser útil para o desenvolvimento dos alunos. Agora, fazer uma farra disso, o cara arrancar dinheiro. Eu vejo em grupos de WhatsApp, os caras mandam imagem de pessoas cobrando 1.000, 2.000 reais na graduação. Mas o que é isso? Mas pra que isso? Pra que isso? Eu não consigo entender isso. O que eu tô querendo dizer é que tem que ter honestidade, tem que ter transparência, tem que ter... O que a gente vê no Brasil é assim, ó, mestre, grão-mestre, arjan, e uma pompa inteira, e uma pavonice, e um monte de vaidade. Vaidade é inimiga do progresso, vaidade é inimiga da evolução. Não pode ter vaidade. A vaidade tem que ser o quanto você consegue transformar a vida das pessoas. Essa é uma vaidade boa. Nossa, eu trabalho muito, eu trabalho bastante, e eu transformei a vida de muitas pessoas que eu toquei nesse período. Isso é uma vaidade boa, isso é uma vaidade positiva. Agora, vaidade com graduação, vaidade com papel, com certificado, mas que diabo de vaidade é isso? Isso é o que tu tem, isso não é quem tu é. Então tem muito disso no Brasil, muita briga de ego, muita vaidade. Eu acho isso feio, eu acho que isso polui, estraga e denigre o Muay Thai. E isso não é Muay Thai, isso não faz parte do Muay Thai, isso nunca fez parte do Muay Thai, o Muay Thai não nasceu, não se desenvolveu com esse propósito, entendeu? Então, como eu falei, se tu tem uma progressão de ensino e tu quer separar em níveis, é legal, joia, porque você está trabalhando com um tipo de didática. Agora, se tu está enfiando graduação goela abaixo para arrancar dinheiro, vai, tá? E é o seguinte, eu sei, isso já aconteceu comigo. Eu vim de sistemas onde era feito isso comigo. Onde eu paguei meu exame de grau preta, R$1.800, se eu não me engano, foi algo assim. Foi um absurdo. Mas eu era um iludido. Depois a gente acorda, a gente entende que isso é absurdo. Então, não propaguem as coisas erradas que fazem com vocês, porque vocês passaram porque foi dessa maneira, vocês vão fazer também. Não é esse o caminho. O caminho é cada vez mais a gente limpar a coisa, cada vez mais a gente tirar o ruído, tirar o que é ruim, o que é feio, e deixar o Muay Thai cada vez mais puro e mais bonito. Aí, quando o Brasil chegar num nível desses, de limpar essa poluição do Muay Thai, a gente começa a crescer o nosso próprio jeito, o nosso próprio sistema, a nossa própria maneira de... Entende? Porque a gente quer ganhar dos tailandeses, a gente quer virar uma potência mundial no Muay Thai, a gente quer evoluir, quer ter progresso, mas isso não vai acontecer se não for com transparência, com idoneidade, com trabalho sério. Se for com vaidade, com pavonice, com
briga de ego, não vai a lugar nenhum. Então, assim, ó, na Tailândia não tem mestre, grão-mestre, não existe essa parada aqui. Não existe. A gente não chama nem de cru os treinador. A gente não chama nem de cru, chama de pi, que é tipo, senhor. É isso. Cru. Cru é professor em tailandês. Tradução é professor. É como um professor de matemática no colégio é um cru. Cru é professor. Então, tem gringo, tem gente que chega aqui e chama de cru, mas normalmente é pi. Aqui eles falam pi, que é tipo, senhor. É respeitoso, entendeu? Mas não exagero. O problema é os delírios exagero, tá? Falando em tailandês, outra parada que tem no Brasil. Galera, tem gente que não sabe nem falar o português direito e querem sair falando tudo em tailandês. Ó, veja bem, que fique bem claro o que eu vou falar agora, bem claro. Eu não sou contra você adotar uma nomenclatura em tailandês, não é isso que eu tô falando. Veja bem, não é errado fazer isso. Você pode fazer. Eu acho que assim, ó, eu também já fiz um vídeo sobre isso e eu acho importante ressaltar também, recebi muita crítica. O importante é a comunicação. É o teu atleta entender o que você está falando. É o teu aluno entender o que você está comunicando. Quando você falar uma coisa, ele entender o que você quer. É isso que é importante. Se tu chamar de 1, 2, 3, se tu chamar de galinha, pato, marreco, foda-se. O que importa é o cara compreender o que você está falando. Então, não importa a nomenclatura que você usa. O que importa é delírio. É loucura, é os caras dizer, o que importa é gente chata, que quer enfiar a goela abaixo dos outros, o seu jeito. O cara pensa assim, se não é do meu, se o cara faz diferente do que eu faço, ele tá errado, e eu tô certo. Não existe esse extremismo no Muay Thai, isso tem que ser abolido do Muay Thai. Pensem assim, meu objetivo como treinador é botar o meu aluno no 10, certo? Se eu fizer 5 mais 5... Se eu fizer 6 mais 4, se eu fizer 7 mais 3, eu chego em 10. Então as pessoas têm maneiras diferentes de conduzir, caminhos diferentes de conduzir para chegar num mesmo objetivo. Então tirem da cabeça que só tem uma maneira de fazer e que a tua maneira é a mais certa. E isso é voltar lá na farra do ego, na vaidade. Não pode ser assim. Você adota o jeito que achar melhor, e deixa o outro cara adotar o jeito que ele achar melhor. Se tu é aluno, se tu é atleta, segue o que o teu professor, o que o teu treinador diz. Mas agora o que não pode, o que eu não consigo entender e aceitar, é nego que caga a regra. Se não falar em tailandês, tá tudo errado. Mas, gente, os tailandeses não falam em tailandês. Eles falam entre eles, porque é a língua nativa. Mas eles vão puxar um pau pra mim, eles não falam em tailandês. Às vezes entre eles não falam em tailandês. Às vezes entre eles falam alguns termos em inglês. Entre os próprios tailandeses. Se o tailandês não liga para isso, os treinadores tailandeses não ligam para isso, por que o João da Silva lá do Brasil tem que cagar a regra de que todo mundo tem que falar em tailandês? O que não pode é extremismo. A gente precisa ter bom senso dentro do Muay Thai. E eu conheço gente que é o seguinte, o aluno tem que pedir para ir no banheiro em tailandês. O aluno tem que pedir para ir para casa em tailandês, tem que pedir para tomar água em tailandês, tem que fazer tudo em tailandês. Eu acho extremo, eu acho exagerado isso. Outra coisa que eu vejo em grupos de WhatsApp, tá? Não fala os. A saudação do Muay Thai é sawadee-krap. Saudação do Muay Thai? O Muay Thai não tem saudação. Isso é um mito. O Muay Thai não tem saudação. Sawadee-krap é oi em tailandês, é oi. As pessoas não usam no Muay Thai, as pessoas usam na rua, no dia a dia, no cotidiano. Uma pessoa que não tem nada a ver com o Muay Thai, que na Tailândia vai falar isso. Não é uma saudação do Muay Thai. Não é exclusiva e específica do Muay Thai. O Muay Thai não tem isso. O sawadee-krap é oi. Quando você chega num lugar e vê alguém, você fala isso. Quando você chega numa loja para comprar uma roupa, você fala isso. A dona te recebe falando isso. Entende? Então não tem essa saudação do Muay Thai. Não tem isso. Entendeu? Se o cara quiser falar oi, o cara quiser falar bom dia, o cara quer falar iaê, e o cara quer falar... Fala o que quiser, gente. Bom senso. Não exagerem nas coisas, não inventem coisa. Quer usar sawadee-krap? Eu uso sawadee-krap na minha academia. Porque eu acho legal ter essa coisa do tailandês, alguma coisinha que outra.
pelo entusiasmo, pela conexão que gera com os alunos. Mas entendam que a maneira de fazer isso do jeito certo, não com delírio. Façam isso do jeito certo. O jeito certo é não delirar. Eu quero fazer isso porque eu quero ter essa conexão, eu quero que os meus alunos façam isso, É legal, é jóia, é massa, eu faço isso. Agora não venham com essa de essa é a saudação do Muay Thai, você não pode dar bom dia, você não pode dar oi. Pô, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso é desnecessário. Um falou aí, chega na Tailândia falando os. É lógico que não, é o que eu estou falando. A intenção é pregar bom senso. Ninguém vai chegar na Tailândia falando os. Os caras não vão entender, entendeu? Como tu não vai chegar falando oi, tu não vai chegar falando e aí, porque eles não vão entender, entendeu? Só que o que eu tô querendo dizer é desmistifiquem a coisa, trabalhem tendo consciência do que vocês estão fazendo e não porque alguém falou. Brasil ainda, falando de Brasil, tem muita regra distorcida e isso prejudica muito o Muay Thai. Tem muita gente no Brasil que não entende a regra do Muay Thai. E isso é indispensável, eu vou chegar nisso quando eu começar a falar da Tailândia, tá? Eu não vou aprofundar agora, daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais essa parte da regra. Mas no Brasil tem muita regra distorcida. Você vai num evento, não vale cotovelo. Você vai não vale cotovelo nem joelho na cara. Você vai no outro, não pode bater nas costas. Você vai no outro, não pode não sei o que. Gente, não é assim. Muay Thai pode bater em tudo, de tudo que é jeito. Você pode bater no saco, não tem problema, tá? Você pode bater nas costas, na nuca, na cabeça, não tem. Então no Brasil tem muita regra distorcida, muita invenção de regra, muita coisa, e aí que tá a parada. Puxam do K1, puxam do MMA, sei lá de onde mais que puxam, inventam coisa, o cara inventa um troço, entendeu? Muay Thai com regra de K1 é K1. Se o cara treina Muay Thai e luta na regra de K1, ele é um lutador de Muay Thai lutando K1. Não é Muay Thai. Não é porque o cara treina Muay Thai que tá lutando Muay Thai. Tá? Então é o seguinte, a arbitragem determina o esporte. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Então no Brasil tem muita regra distorcida, muita regra torta, muita coisa que não tem nada a ver com Muay Thai. Entende? E isso acaba prejudicando a arte. Tá? Isso. Há que se mudar muito isso. Mas isso só vai mudar justamente com o que eu estou falando aqui. Bom senso, compreensão da realidade, bom senso com a realidade, entender o que é Muay Thai, entender as minúcias e fazer pelo Muay Thai, entendeu? Aí tá uma parada. Galera, entenda o seguinte, eu não sou ninguém no mundo Muay Thai, eu não sou ninguém, e eu não quero que seja, eu não quero que vocês pensem, o cara, não, eu não sou ninguém, por favor, eu não tenho nenhum ego com isso. Eu faço esse trabalho porque eu cheguei num ponto onde justamente é o que eu falei antes, eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim. É isso. Eu estou tentando ajudar, eu tenho muito para aprender ainda e conforme eu vou aprendendo eu vou repassando. A parada é essa, entendeu? Então eu acho que assim, todo mundo devia fazer a sua parte. Quanto mais gente fazer a sua parte, quanto mais gente colaborar com o Muay Thai, quanto mais gente parar de fazer vista grossa pro que está errado, quanto mais gente começar a trabalhar, a batalhar, a ajudar a elucidar as pessoas que estão confusas, que estão perdidas, mais rápido o Muay Thai Brasil cresce, o Muay Thai do Brasil cresce. Esse é o propósito. A gente tem um Muay Thai forte, gente, é um barco, é um navio, tá todo mundo dentro. Todo mundo que tá aqui tá dentro desse mesmo barco. Se esse barco naufraga, a gente vai junto. Se esse barco não vai zarpar, a gente também não vai. A gente quer esse barco em alto mar, radiante, pegando um ventão, andando a 1000 por hora, porque a gente tá dentro. Mais rápido a gente chega nos nossos objetivos. Então é o seguinte, se eu posso deixar uma mensagem aqui façam a parte de vocês. De trabalhar bem, de buscar conhecimento e de repassar esse conhecimento sem ego, sem vaidade, sem querer se achar, sem querer... passa pra frente. A pessoa... Vocês veem que uma pessoa... Eu já vi tanta gente falando absurdos, as pessoas às vezes me perguntam uns absurdos, e eu nunca... Não trato mal, eu respondo numa boa, digo, não, mano, não é aí, você tá equivocado. Aí o cara vem querer brigar, daí eu já deixo sim. Eu sei que tem muita gente tóxica, mas tentem repassar o que é bom, tentem passar pra frente. É vocês que vão fazer a diferença. Cada indivíduo passando coisa
certa, boa, ajudando a elucidar a cabeça das pessoas. É assim que o Muay Thai vai crescer. A melhor maneira da gente combater os picareta, os pilantras, ele tem de monte, é a gente mostrando a diferença nossa para eles. É a gente mostrando que a gente sabe mais, é a gente mostrando que a gente conhece mais, é a gente mostrando e ensinando quem sabe menos. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que colaborar, cada um tem que fazer a sua parte, senão essa parada não vai pra frente. Vamos falar de Tailândia então. Galera, o que eu vou falar agora é uma coisa que também vai causar polêmica, tá? A primeira fala minha aqui falando de Tailândia é uma coisa bastante controversa, e foda-se, eu vou falar igual, tá? Gente, com todo respeito, Muay Thai não é arte marcial. Eu tinha um entendimento de que era e tudo mais, eu comecei a estudar a história do Muay Thai, a origem dele, como ele surgiu, quais os propósitos do surgimento, e o Muay Thai não é arte marcial. O Muay Thai é um esporte de combate. O Muay Boran é uma arte marcial. Os antecessores do Muay Thai são artes marciais. O Muay Thai não nasceu com um viés marcial. Gente, marcial vem de Marte, deus da guerra, de militar. A arte marcial, arte militar, arte de guerra. O Muay Thai já nasceu com... O Muay Thai, como a gente conhece, essa vertente já nasceu com propósitos esportivos, já nasceu com propósitos de ringue, já nasceu com propósitos de combate individual, entendeu? É complicado falar isso, mas historicamente é isso. E quer ver? Vocês vão entender melhor eu colocando desse jeito. O que caracteriza o militarismo? Que o marcial é militar, certo? O que caracteriza o militarismo? Farda, hierarquia, sentido, continência, né? Essa coisa da disciplina e da servidão. O Muay Thai não tem isso. O Muay Thai não tem isso. O Muay Thai não tem uma farda padrão. Cada um usa o short que quer, a maioria treina sem camisa. O Muay Thai não tem graduação. Na origem não tem. Entendeu? Então, por exemplo, o Karatê, o Taekwondo, o Hapkido, sei lá o que mais, tem a graduação porque vem dessa coisa militar. O Muay Thai não tem isso. Entendeu? O Muay Thai nasceu com propósitos já de competição. Entende? Mas entendam que isso não quer dizer que o Muay Thai ele não tenha tradição. O Muay Thai tem tradição, mas essa tradição do Muay Thai, ela vem muito mais da cultura, ela é muito mais cultural, ela vem da cultura do povo tailandês, ela vem dos costumes do povo tailandês. E aí a gente tem um monte de coisa, Mongkong, os Prajeeds, Kruang, Pong Malai, né? O Aikru Hamuai. Então a gente tem a música durante o combate. Então a gente tem muitas características dentro do Muay Thai que são tradicionalmente culturais do povo. O Muay Thai ele está muito ligado à história do povo tailandês. Entende? Isso está muito junto. O povo tailandês e o Muay Thai, com a sua história, com a sua cultura, isso está muito enraizado dentro do Muay Thai. Entende? Mas não quer dizer que por causa disso é uma arte marcial. Lembra? Marcial, guerra, militar, né? Farda, graduação, nivelamento, sentido, né? Pum, bater continência. Como no Karatê faz assim, né? No Taekwondo faz assim, tem uma farda. Faz sentido, quem no Taekwondo faz chariot, todo mundo junto faz sentido. Não tem esse tipo de comando, esse tipo de coisa no Muay Thai. Então tu já nitidamente percebe que as características são diferentes. Não precisa ficar brabo com isso. Não, porque eu quero preservar uma certa tradição. Mas sim, o Muay Thai é cheio de tradição. O Muay Thai é cheio de cultura. O Muay Thai é cheio de coisa para ser preservada. Mas não confundam uma coisa com a outra, são coisas distintas, entende? Galera, a regra do esporte, e o Muay Thai tem uma regra bem característica e bem diferente das outras coisas. A regra do esporte é o que determina a maneira como se treina. A regra do esporte é que determina como é a técnica do esporte.
É a regra do esporte que determina todos os indicadores metodológicos, todos os detalhes de um fundamento, da construção de um fundamento. O braço vai ser assim, a perna vai ser assado, eu vou chutar desse jeito, eu vou botar o cotovelo assim. Por quê? Porque é da maneira de lutar que você vai fazer se proteger melhor assim, se você vai fazer isso para ter mais força, vai fazer. Então a regra é que muda a maneira de se treinar. Se a regra fosse diferente, se treinaria diferente. E a regra do Muay Thai força ele a ter certas características, tá? A regra do Muay Thai prioriza força, equilíbrio, postura, golpe limpo. É isso. Não é quem bota mais golpe. É quem machuca mais. É quem causa desequilíbrio no outro. É quem quebra a postura do outro. É você bloquear um golpe, ficar firme, sem mexer, ficar posturado, ficar forte. Aí vai pontuar como bloqueio. Então, não tem nada de volume no Muay Thai. Volume é neutralizado por clinch. Volume perde força. Você acaba, às vezes, não desestabilizando o cara, que é o que pontua mesmo, certo? O Muay Thai aqui, tradicionalmente, é lutado em 5 rounds, né? As regras de estádio. Tem umas lutas de TV que é 3. Mas tradicionalmente são 5 rounds, tá? Os pontos não é round a round. Isso eu vi uma polêmica agora outro dia, quando teve o Maximum aí no Brasil, teve umas pessoas falando, porque a luta do Lobo ele entregou a luta, porque outros falando não, porque ele perdeu a luta. Num grupo de WhatsApp que eu tava, deu uma briga, tem um cara que me xingou pra caralho lá, 2 me xingaram por causa disso. E dizendo que o Lobo perdeu a luta porque o Pacorn botou mais volume. Não dá, e aí não dá. E se você não entende a regra, se você não entende como o Muay Thai é jogado, você não entende o Muay Thai, você não entende os porquês, você não entende o jogo, você não entende a técnica, você não entende nada. Não entende nada. E o Muay Thai é jogado assim, para ser forte. Você não precisa ganhar. Você pode ganhar só um round e ganhar a luta. Não é round a round que nem o MMA, que nem o boxe. Entende? Pensem sempre que é o melhor exemplo que dão, que é um sistema de corrida. Pensa assim, numa corrida, um cara pode estar na frente o tempo inteiro, uma maratona, tá na frente. Nos últimos metros, o outro dá um sprint e passa. Bum, ganhou a corrida. O Muay Thai é igual. A pontuação no Muay Thai é igual. O cara pode ganhar um round só e ganhar a luta, porque nesse round ele fez mais. Ele chegou mais longe do que o outro chegou na luta inteira. Pronto, ele ganhou a luta. Entende? O Muay Thai é muito disso. O Muay Thai é grosso mesmo. O Muay Thai é o seguinte, é coração. A regra do Muay Thai é construída de um jeito a se provar bravura. A regra do Muay Thai é de uma maneira a você não balançar, a você ficar firme, a você tomar o golpe firme, a você não mostrar dor, não fazer cara de dor. Tudo isso vai mostrar, tudo isso vai contando, né? Você não fugir. A regra do Muay Thai requer que você seja uma máquina de andar pra frente, de bater, de aguentar porrada e de machucar. É mais ou menos isso. Eu tô falando logicamente, a grosso modo. Não, lembra? Bom senso, não levem tudo ao pé da letra. Ao pé da letra mata o Muay Thai. Gente, o Muay Thai você pode bater o golpe em qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. Você pode estar em qualquer parte do corpo. No saco você pode chutar. Na direção da genital você pode chutar. Não é golpe legal. A coquilha de aço é obrigatória no Muay Thai justamente por isso. Porque o golpe na região... Você pode bater onde se enxerga, você pode bater. Tá? Então o Muay Thai pode bater tudo de qualquer jeito. Você pode bater cotovelo, só não pode cabeçada, tá? Mas você pode bater cotovelo, você pode botar joelho, você pode botar soco, você pode botar chute, em qualquer lugar. Você não pode dar joelhada na genital. Esse não pode. Você pode bater nas costas, você pode bater na nuca, você pode bater na cabeça. Qualquer lugar você pode bater. Então, essa coisa de... Por isso que eu falei lá, que descaracterizar a regra, descaracteriza o treino, descaracteriza o Muay Thai. No Brasil fazem muito disso. O Muay Thai, ele é contundência, ele é machucar o cara, e você pode bater em qualquer lugar para machucar o cara. Não pode tipo no joelho, pode. Não pode, pode, tudo que você imaginar pode. Não pode joelho no saco, não pode dar rasteira de judô assim com gancho, sabe? Não pode usar queda de quadril, é isso, basicamente é isso. O resto você pode fazer, pode bater em qualquer lugar, pode bater, tá? Então, outra coisa, aquela parada de bloquear chute com o braço do kickboxing,
Muita gente aqui já sabe, mas bloquear chute com o braço não é bloquear. O ataque mais comum do chute é mirando no braço, inclusive. Tá? A maioria chuta mirando no braço e não no corpo. Mira no braço, pau, no braço. Primeiro, machuca muito os braços. O tailandês tem uma bica, meu Deus, que dói. Dói. Então, chute no braço é ponto de quem chuta. Chute no braço tá ganhando a luta quem tá chutando. Se tu botar o braço para bloquear, coitado do teu braço e dos teus pontos. Você tá perdendo a luta, tá? Ou você tira, ou você bloqueia com a canela. Bloquear com o braço é ponto de quem tá chutando. Além de ele tá te machucando. Lembra, o Muay Thai é dano. O cara tá chutando teus braços, tá machucando teus braços. Então, ele tá causando dano, ele tá ganhando a luta. Tá? Então esqueça a coisa de usar os dois braços, bloqueio assim, isso não existe no Muay Thai também. Tá? Existe um padrão no Muay Thai? Não, não existe um padrão no Muay Thai. Existem padrões no Muay Thai. Existem características únicas do esporte. E para quem conhece e está bem familiarizado com o Muay Thai, isso é nítido. O Muay Thai ele é muito diferente. Muito diferente, não é um pouquinho diferente, não é, dá pra perceber, não. Quem conhece o Muay Thai percebe que ele é muito diferente das outras artes marciais, dos outros esportes de combate de trocação. É muito diferente da trocação da MMA, é muito diferente do kickbox, é muito diferente, não é um pouco diferente, é bem diferente, é completamente diferente. E visualmente, você olha 10 segundos de uma pessoa batendo alguma coisa, você sabe se é Muay Thai ou se não é. Quando você começa a se familiarizar e se aprofundar, você percebe isso. Tá? Então é muito diferente das outras artes marciais de trocação. Depois que você entendeu, você não consegue mais desver. Entendeu? Quando você vê o Muay Thai, é Muay Thai. Quando você vê outra coisa, você vê, putz, isso aí não é Muay Thai, ou tá torto, ou é iniciante. Você vê que não é aquilo ali. Então existem padrões no Muay Thai, existe mais de um padrão, existem padrões. Não existe uma forma de bola tudo igualzinho, não. Mesmo dentro da Tailândia, existem métodos diferentes. Existem tailandeses que ensinam a chutar estendendo o braço na horizontal. Existem tailandeses que ensinam a chutar descendo um pouco mais. Existem tailandeses que ensinam a chutar virando a palma da mão para fora. Existem tailandeses que ensinam a chutar batendo com a palma da mão para dentro, entende? Então, só no chute. Então, existem algumas coisas que é consenso para todos, sabe? Mas dentro da Tailândia existem variações, existem maneiras diferentes, conforme a escola, conforme o treinador, conforme uma série de fatores. Então existem padrões diferentes. É o que eu falei antes lá. Você quer chegar, o atleta tem que chegar a 10. Se faz 5 mais 5, 4 mais 6, 6 mais 4, 7 mais 3, não importa o cara chegar no 10. Então existem variações, existem padrões, existem características únicas no Muay Thai que são perceptíveis de longe, você olha e você sabe. Mas existem diferentes métodos mesmo aqui dentro da Tailândia, tá? O Muay Thai ele é ensinado por experiência aqui na Tailândia, por assimilação. Então pensa assim, uma criança começa a treinar desde pequeno, e eles não vão ensinando, esse passo assim, esse negócio não sei o que, essa coisa, não. Eles vão botar a fazer, eles vão fazendo, ele vai fazendo, chuta mais forte, não, vira mais quadril, bum, vai fazendo. Eles vão aprendendo, se desenvolvendo, fazendo, porque eles fazem isso desde criança, e vão lutando, e vão fazendo, e vão lutando, e vão fazendo, e vão lutando. Então não tem muito método nisso, é fazer, dessa maneira que eles treinam. E aí a parada é o seguinte, vai ficar muito longa, eu já vou encerrar com isso aqui. Tailandês, a cabeça do tailandês, isso é importante entender. O tailandês ele não tem muita cientificidade, tá? Eu acho que um grande, a gente não pode endeusar todo mundo, mas um grande problema do tailandês é essa falta de cientificidade. Eles não entendem valências físicas, eles não entendem a parte científica. Mas eles têm um feeling muito bom, eles têm uma experiência muito grande. Eles têm um conhecimento técnico e tático incomparável com nenhum lugar do mundo, entende? Então o tailandês tem muita sabedoria, os bons treinadores, né? Eles têm muita coisa, num detalhe, numa coisinha, você pega muita coisa, de observar uma coisinha ou outra, você aprende demais, eles sabem muito. E a maneira do raciocínio deles, como eles não têm a cientificidade, mas eles têm muito feeling por causa de muita experiência, a cabeça deles é o seguinte, eles no treinamento eles tentam te botar na pior situação possível. Eles tentam te botar na merda, literalmente é isso, eles te botam no treino pra você ficar na merda. Eles te deixam
fudido, eles te arregaçam o máximo que eles puderem. Porque lembra que eu falei que Muay Thai é coração? Muay Thai você tem que ficar firme, você não pode transbordar emoção, você tem que estar sendo agressivo, andando pra frente. Então, o raciocínio do tailandês é, quanto mais na merda, quanto mais situações adversas, quanto mais dificuldade ele te impor no teu dia a dia, quanto mais confortável tu tiver no desconforto, mais fácil para ti enfrentar situações adversas na luta. É assim que funciona a cabeça do tailandês. Numa luta você pode estar bem fisicamente, muita cientificidade, está muito bem cientificamente, né? Está muito bem fisicamente, muito bem. E aí toma uma bomba na cara, no primeiro round já, perde as pernas, fica com as pernas molinhas e tem que lutar mais 4 rounds. E aí? E aí que daí você já treinou na merda, você já está todo fudido mesmo, você já está acostumado a estar embaixo do mau tempo, você continua fazendo aquilo porque aquilo já é rotina para ti. É assim que os tailandeses pensam. Então, às vezes, eles não têm não estão muito aí se tu tá lesionado, se tu tá machucado, se tu tá quebrado, se tu não dormiu, se não sei o que, eles querem que você vá. Coração. Às vezes eles exageram nisso, porque às vezes eles causam uma lesão, uma coisa, mas é só às vezes. Então eles têm um raciocínio muito bom assim quanto a isso. É assim que funciona a cabeça dos tailandeses. Mas galera, é o seguinte, por mais que eu tente explicar tudo para vocês, não tem como explicar num seminário, num webinário tudo, não vai ser suficiente, eu não quero demorar demais. Então a gente vai para uma parte agora que é o que eu quero entregar para vocês, uma coisa nova, nunca feita antes, tá? Uma coisa diferente. Quem quiser dar um passo além e se aprofundar como os tailandeses fazem as coisas, e se aprofundar no real Muay Thai, eu tenho para vocês uma oferta, que é de um projeto que eu estou criando agora, que chama Muay Thai para Todos. Eu vou explicar como é que vai ser esse Muay Thai para Todos. A parada é o seguinte, toda semana, vai ser uma plataforma online, que só quem assinar vai ter acesso, e toda semana vai entrar uma aula nova, onde vai estar eu e um treinador tailandês. Eu vou escolher a dedo os treinadores bons aqui da Tailândia, para mais ou menos aproximadamente uma hora de aula, eles ensinando coisa. Pensa, é mais ou menos um seminário por semana. Com um tailandês, tá? Tailandês bom treinador, selecionado a dedo, campeão de Lumpini, com formador de campeão. Eu quero escolher bons treinadores, então cada vez um treinador diferente, daqui a pouco a gente repete mas vamos trazendo treinadores diferentes. Pensa o seguinte, mais ou menos uma hora, toda semana uma hora, e aí a parada é assim, ó, uma hora com o treinador mostrando, ensinando, fazendo comigo, a gente, né, e eu vou fazer a tradução para vocês, eu vou gravar, vou fazer comentário, então vou fazer a minha tradução, traduzindo o que os treinadores estão explicando, vocês já conhecem, quem acompanha meu canal, já conhece a minha didática, a maneira como eu explico, como eu abordo as coisas, como eu tento trazer um pouco de ciência, como eu tento trazer um pouco de biomecânica, como eu tento trazer um pouco dos porquês das coisas. Então essa pitada eu quero dar também nisso. Então fica o tailandês ensinando, eu traduzindo e mostrando. Claro, a gente vai fazendo na prática e depois eu vou gravando a minha voz em cima do vídeo para vocês explicando ali, ó, tá vendo? Ele tá fazendo isso, por causa disso, daquilo outro. Tal. Isso facilita, eu acho que isso acelera anos de aprendizado nessa parada aí, tá? Então aí vocês vão ver detalhes que fazem muita diferença, um tailandês fazendo, como ele segura o paô em diferentes situações, os detalhes técnicos, as correções que eles aplicam, as explicações deles, as variações táticas, tem muita coisa para absorver em cada aula, em diferentes treinadores, e diferentes treinadores vêm com diferentes treinadores vêm diferentes visões, diferentes áreas de expertise, um é mais especialista numa coisa, outro mais especialista em outra, então tem muita coisa legal, muita parada massa aí, eu acho que dá para aprender muito nisso, tirar muita dúvida, aprofundar muito, tá? Junto com isso, junto da plataforma, eu vou botar um grupo, esse grupo vai ser um grupo secreto no Facebook, onde vai estar eu e todos que assinarem, para que eu, vocês, todo mundo que estiver lá, outros treinadores, possam debater essa aula que vier na semana, vocês possam também tirar as dúvidas com essa aula da semana, entendeu? Dúvida de uma técnica, de uma variação que o treinador passou, de uma variação que o tailandês ensinou, a gente esmiuçar isso dentro desse grupo, interagir lá, ter um bate-papo legal. E ainda eu quero dentro desse grupo compartilhar outras coisas. Por exemplo, eu quero fazer lives exclusivas para esse grupo de vez em quando. De repente uma vez por mês, de repente 2 vezes por mês,
uma live respondendo as dúvidas, a maioria das dúvidas da galera, a gente bater um papo lá só para essa galera desse grupo. Eu quero botar alguns vídeos de coisa aqui da Tailândia também, só para essa galera desse grupo. Vou numa luta, vou num estádio, vou no Lumpini, filmo os bastidores lá e pum, só pra galera lá dentro do grupo desse grupo vai receber esse tipo de material. Então, é uma coisa assim, ó, é pra botar a Tailândia e vocês assim, tá? É pra acelerar anos de conhecimento numa pegada, o bagulho vai ser massa. E além disso, eu consegui ainda alguns bônus, algumas coisas a mais aí pra agregar com vocês, com alguns parceiros, com gente boa aí que quer ajudar, que quer colaborar. São 5 bônus que eu consegui. O primeiro é uma apostila com a história do Muay Thai. Não com fábula, conto de fada, historinha repassada, não, história do Muay Thai, com dados concretos, feitos com pesquisa, com dentro de, né? E aí vocês vão entender porque que eu falei que o Muay Thai não é uma arte marcial, é um esporte de combate, história do Muay Thai. Essa apostila já foi comercializada ano passado, é uma apostila feita pelo Thiago Simão, e ele acabou de semana passada de fazer a versão 2019, uma versão atualizada, uma versão melhorada, tá? Então é essa versão 2019 que a galera da plataforma vai ter acesso. O segundo bônus, o Tigrão, meu brother Tigrão, tá lançando um curso novo ano que vem. A partir de janeiro de 2020 vai ser um curso novo dele, top, pela ideia que ele me falou, vai ser um bagulho legal. E ele vai disponibilizar gratuitamente um módulo inteiro desse curso, é um módulo com 10 aulas só sobre trabalho de saco, como trabalhar no saco de pancada, e esse módulo inteirinho vai para dentro da nossa plataforma do projeto Muay Thai para Todos, tá? Para acesso gratuito dos alunos. Olha que bacana isso aí. Outra parada legal, meu brother Rene, vou chegar no Raumante, calma lá. Meu brother Rene vai disponibilizar 30 dias grátis da assessoria dele, tá? Assessoria Cian Fight. É uma assessoria que o Rene passa a parte técnica, ele tem gente passando arbitragem, ele tem gente passando preparação física, tudo dentro dessa assessoria. 30 dias grátis para cada um dos assinantes, para cada um que assinar o projeto Muay Thai para Todos, vai receber 30 dias grátis da assessoria do Rene, tá? Quarto bônus, curso de nutrição para praticantes de Muay Thai. Uma nutricionista chamada Ingrid Lima, ela é pós-graduada em nutrição esportiva funcional. São 3 ou 4 módulos, eu não me lembro, falando sobre muita coisa, desde suplementação, desde como se alimentar, desde bater macronutrientes, desde a importância de muita coisa, sobre nutrição para lutadores, para atletas, para quem pratica, para os treinadores aplicarem nos seus atletas, muito conhecimento sobre nutrição esportiva aplicada ao Muay Thai, certo? Quinto e último bônus, vai ter um curso de periodização do treinamento de força para o Muay Thai. Periodização, olha que bacana isso, periodização do treinamento de força para o Muay Thai, com o Tainan Greff, brother meu, que é o autor do canal Ciência do Boxe. Beleza? Então vamos pro preço. Eu acho que o meu streaming tá bugando aqui. Eu vou pôr preço para acelerar o bagulho, tá? Galera, quanto vocês pagam num seminário quando um tailandês vai pro Brasil? Seminário, vocês pagam quanto? Quanto que gasta num seminário quando você vai pro tailandês? Quanto que gasta? Quando ele tá aí você tem que torcer para ele ir pra tua cidade. Você tem que... Às vezes você vai para uma outra cidade, você gasta pra caramba para ir lá. Então acaba sendo caro. Quanto é um seminário aí? 150 reais, 180 reais, 200 reais? Quanto que é 80 reais, 150? Beleza, show. 150, 200. Caraca. E aí, quando você tem que se deslocar para outra cidade, pagar acomodação, e às vezes é 1 ou 2 ou 3 ou 4 diferentes treinadores tailandeses que vão para o Brasil, não é 10 treinadores diferentes, não é 20 treinadores diferentes, entendeu? Se vocês querem contar às vezes com todos esses treinadores, vocês têm que vir para a Tailândia, olha quanto dinheiro vai gastar para a Tailândia, tá? E eu consegui fazer, eu estou trazendo para vocês o valor melhor que eu consegui fazer, porque eu tenho que pagar os treinadores, tá? O melhor que eu consegui, tá muito barato, na minha opinião, tá de graça isso, tá? Eu vou fazer 2 planos para facilitar. Eu vou fazer um só, vou fazer 2 planos. Então é o seguinte, a gente vai ter um plano semestral, o cara paga e tem acesso a 6 meses da plataforma, ou seja, 6 meses toda semana recebendo uma aula com o treinador tailandês, tudo que eu já falei aí, 6 meses.
R$147 por 6 meses, não é por mês. É baratíssimo, é dado, R$147 por 6 meses. Pode parcelar isso no cartão, pode pagar à vista no boleto, pode pagar, vai ser o pagamento pelo PagSeguro, então vocês podem fazer do jeito que for. Ou tem o acesso de 1 ano, tá de graça, galera, tá de graça. Não tem bolsista, tá de graça já o bagulho. Acesso para 1 ano, R$237. R$237 para 1 ano de acesso. Não é por mês, é pro ano inteiro de acesso. Você pode parcelar isso em 12 vezes. Em 12 vezes, certo? Então vai ficar, sei lá, R$20 por mês, 20 e poucos reais por mês. É baratíssimo para ter acesso a isso, tá? Tem mais 2 coisas que vocês precisam saber. 2 coisas que vocês precisam saber. Primeiro, eu vou abrir as inscrições hoje e só vão ficar 7 dias abertos. Quem se inscrever durante esse período está dentro, quem não se inscreveu está fora. Vai ser só 7 dias de inscrição. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, tchau. Simples assim, tá? Segunda coisa, eu vou abrir outras turmas no futuro, mas esse preço vai ser só para essa turma. A próxima turma eu devo abrir fevereiro, março, tá? Também uns 7 dias. Também são 7 dias, quem entrou, entrou, mas vai ser o dobro do preço. Pelo menos o dobro do preço, tá? Então é o seguinte, 7 dias, se inscreveu, se inscreve, não tem limite de pessoas, é 7 dias, quem entrou, entrou, quem não entrou, tchau, beleza? Abra outra turma de novo em fevereiro ou março, mais 7 dias, turma 2, a turma 2 é o dobro do preço e não tem acesso às aulas retroativas, é do momento da assinatura para frente. Não sei se eu vou ter os mesmos bônus até lá. Então é o seguinte, a oferta está aí, os pagamentos são vinculados ao PagSeguro, vocês podem pagar no cartão, pode pagar à vista, pode pagar parcelado, pode pagar no boleto também, pode pagar como quiser, tá? Agora, galera, vocês têm 3 opções tendo essas informações. Primeiro, é ignorar a oferta, tá? Continuar fazendo do jeito que se faz no Brasil. Continuar fazendo do mesmo jeito que vocês já fazem, quem faz torto, quem tem dúvida, quem não sei o que, tá? Faz do mesmo jeito. E eu acho o seguinte, se você quer resultado diferente, você precisa ter uma ação diferente. Eu acho que é uma coisa inovadora e para acelerar o Muay Thai no Brasil. Mas vocês têm essa opção de não fazer nada. Segunda opção é tentar alcançar esse mesmo resultado que essa plataforma pode dar por ações paralelas. Pode ir pesquisando, testando, fazendo seminário, tá? Eu acho que é mais lento o processo. Eu acho que vocês vão cometer muitos erros para chegar lá, tá? E tem a terceira opção, vocês podem assinar o Muay Thai para Todos, ganhar todos esses bônus, né? E estar assistindo uma aula toda semana de 1 horinha com um treinador tailandês, com tradução para o português, com comentários, com tudo mais, certo? Vão ser 7 dias e eu estou botando para venda agora. Eu vou botar o link aqui para vocês agora e está aberto o carrinho. Deixa eu pegar o link aqui. Peguei o link. Vou colar aqui nos comentários da live, tá? Vou escrever aqui agora o link, prestem atenção. Vou mandar agora, às 23h59, não vou contar a partir de amanhã. Dia 21, às 23h59, eu fecho as inscrições. Quem não entrar, não entrou. Avisem para os amigos de vocês, para não parcela no boleto, parcela só no cartão. Boleto só à vista. Avisem para os amigos de vocês, que vocês acham que vale a pena entrar, tá? E tá indo o link aí para vocês agora. Foi!